Bom, boa tarde. Obrigado a vocês pelo convite. Já vou começar me desculpando, porque eu combinei, vou fazer uma apresentação e vou ter que pegar o avião. Estou com um evento também em São Paulo mais tarde, então não vou poder ficar para o debate. Eu vou trazer para vocês um pouco o diagnóstico, né? Combinei com a organização, vou trazer para vocês um pouco para ajudar o debate aqui, alguns dados, algumas evidências sobre o caso brasileiro, onde eu acho que estão os maiores desafios do país. É sempre bom, no entanto, começar tendo um pouco de choque de realidade, né? Eu, com frequência, ouço, né, enfim, eu tenho alertado para muitos riscos há vários anos, e as pessoas falam, Marcos, menos, não está tão ruim assim, né? Esse ano vai ser diferente, né? Esse ano vamos crescer 3. Pois é, não vai. Tem um pouco a perspectiva de longo prazo. Quer dizer, quando a gente fala de problemas da economia, não é que o país vai parar, não é que vai interromper, mas que a longo prazo, crescimentos medíocres, cíclicos, têm um custo imenso para o país. Nesse gráfico, a linha mais alta, escrito emergente, é o crescimento do PIB, da renda do país, dividido pelo total dos trabalhadores. Pega toda a riqueza gerada no país no ano, juros, lucros, salários, todos, e divide pelo total de pessoas que trabalham, né? Ali em cima, a linha mais alta, são os emergentes. Entre 94 e 2016, 21 anos, né? Essas mais de 2 décadas, os países emergentes fora da América Latina, mais do que dobraram a sua renda. Eles cresceram 127%. Não é mal, né? Mais que dobrar a sua renda, não é mal. Nessas mais de 2 décadas, os Estados Unidos também cresceu. O país mais rico do mundo cresceu 48%. Também não foi mal. A OCDE, que tem os demais países ricos, alguns emergentes, como o México, cresceu 35%. E o Brasil? 18%. Mas como 18%? 18%. Mas os emergentes cresceram 127%. Pois é. Se o Brasil tivesse crescido como os demais emergentes, aí tem Índia, tem China, tem Vietnã, tem Tailândia, tem Indonésia, tem Polônia, tem Hungria, o Brasil seria o Chile. A longo prazo, essa economia disfuncional tem um custo. Nós estamos ficando mais pobres em relação ao resto do mundo. A gente celebra muito o Brasil. O Brasil, como todo país grande, tende a ser autocentrado e acha que tudo é nossa causa, nossa responsabilidade. Aqui está a queda da pobreza extrema no mundo, né? Em laranja estão os países emergentes fora da América Latina. Olha que 2 décadas notáveis que tivemos. Período em que a economia cresceu 127% nesses países e a pobreza extrema nos países emergentes caiu de 35% para 5%. E no Brasil, caiu também, só que menos, de 15% para 5%. Eu vou pular aqui. A gente conhece o drama da Previdência. O Brasil tem uma Previdência disfuncional, no eixo andando da esquerda para a direita. Você tem a razão de dependência, o percentual de idosos sobre o total da população. À esquerda, os países mais jovens, à direita, os mais velhos. Subindo o elevador, quanto gastamos com Previdência? Em geral, o país jovem gasta pouco, o país velho gasta muito, né? E o Brasil? O Brasil não. O Brasil é um país jovem ainda, né? Com um percentual alto de pessoas de idade de trabalhar, estamos no ápice do nosso bônus demográfico, e, no entanto, gastamos 13% do PIB com Previdência, mais do que o Japão, que tem 3 vezes mais idosos, mais ou menos o que gasta a Grécia, não é uma boa comparação, né? França e Alemanha, países muito mais velhos que o Brasil. Tem algo de muito errado nas nossas regras. Deixa eu pular aqui. E essa crise mais recente, ela não começou agora, não começou em 15, não começou em 14. Aí tem a evolução do investimento desde 96, né? E olha que tem uma queda contínua do investimento desde o começo da década. Se olhar o crescimento vem decaindo desde 2011. É uma década perdida, de fato, que está por acontecer. Sobretudo, o Brasil é um país pobre. Eu acho muito legal a gente celebrar o Brasil, a gente fala que o Brasil é grande, tem potencial, tem potencial. Eu confesso que aos 54 anos de idade eu estou cansado disso, né? Eu ouço isso desde que eu era jovem e o país patina nessa agenda de retrocesso, né? O Brasil é um país pobre. Se pegássemos a renda do Brasil e dividíssemos por todos os brasileiros, a renda média seria de R$ 2.500, R$ 3.000 mês. Essa é a realidade do país. Parte dos nossos problemas é a nossa incapacidade
de olhar quem nós somos. Renda média mensal, R$ 2.500 a R$ 3.000 mês. Se você ganha mais de R$ 20.000 mês, você está entre os 2% dos adultos mais ricos. Você ganha mais de R$ 30.000 mês, você está no 1% dos adultos mais ricos. Isso é dado do imposto de renda. Nossa renda é 1/4 da renda americana, 1/4 a 1/5 da renda americana, que é o país mais rico do mundo. O Chile é 2 vezes mais rico que o Brasil. E qual é a razão do Brasil ter ficado para trás e ser um país de renda baixa, média baixa? Na comparação de renda per capita, nós estamos em 78º lugar no mundo. Tem 77, 78 países mais ricos que o Brasil no mundo. Produtividade. Esse gráfico é o produto para o trabalhador, dados do Conference Board, sempre em comparação com os Estados Unidos. Laranja é a evolução da produção por trabalhador em Coreia, passou de 40% em 85% para quase 90% em 2015. Lá embaixo estão os recém-chegados Índia e China, subindo, se aproximando. O vermelho é o Chile, nosso vizinho, que nos envergonha. Tem 2 azuis, é fácil não confundir os 2 azuis. Tem o que sobe, que é a Coreia, tem o que cai, que é o Brasil. E por que a nossa produtividade cai? Por que nós sistematicamente somos capazes de gerar menos renda com a mesma quantidade de capital e trabalho que os países ricos? Onde está o problema? Qual é a agenda de desenvolvimento? Os economistas trabalham com grandes bases de dados. Nós temos hoje bases de dados para mais de 100 países, por mais de 60 anos, informações muito detalhadas. O que a evidência sugere? São os fatores mais correlacionados e talvez causais do nosso baixo crescimento. Primeiro, baixa educação. O Brasil gastou muito pouco com a educação há muito tempo e gasta mal com a educação, né? E já vou mostrar alguns dados sobre isso. Infraestrutura deficiente, né? Isso tem uma externalidade negativa todo o setor privado. Não conseguimos montar uma rede de logística decente, portos decentes, transmissão de energia. A minha escola, a escola onde eu trabalho, fica quase na Faria Lima, região mais nobre de São Paulo. Temos 3 geradores, pois falta energia toda semana. O que a gente chama, os economistas, da produtividade fora da empresa. Instituições eficientes, um judiciário eficiente, rápido, resolução de conflitos rápido, e eu volto a isso. E essa é para muita gente que não é do ramo, é uma novidade, um dos grandes problemas que explica a razão pela qual os países pobres são pobres, é porque não deixa o mercado funcionar direito. E, em particular, deixar o mercado funcionar direito é deixar a empresa que quebrar, quebrou. Sem isso, não tem empreendedor fazendo novidade. Toda vez que você quer proteger setores ou empresas que não conseguem competir com o exterior, ou mesmo no próprio país, ou com regime tributário diferenciado, ou com tarifa adicional, pois é, o custo disso é que o país fica mais pobre. É divertido que, às vezes, né, a gente é liberal com o outro, né? Isso aqui é o gasto do Brasil, educação, vários países do mundo. A média do gasto aí, nos países, é em torno de 4 e pouco por cento do PIB com educação. O Brasil gasta muito com educação. Não gastamos pouco com educação. A gente gastava aqui nesse dado que é 14, pouco menos de 6%, já estamos encostando em 6% do PIB com educação. Bem mais que os demais países emergentes, como Turquia e Coreia. E mais, o gasto com educação cresceu enormemente nas últimas décadas. Olha o tamanho do crescimento. Olha a taxa de crescimento. Mais de 12% de crescimento real. É impressionante o crescimento da educação. Isso é, a sociedade ouviu e falou, precisamos gastar mais com a educação. E pegou dinheiro e transferiu dinheiro para a educação. Agora, o que aconteceu, vou passar rápido aqui para o tempo. Essa aqui é a evolução da escolaridade. Jovens entre 15 e 17 anos que frequentam o ensino médio. Pois é, durante algum tempo a gente conseguiu aumentar a escolaridade dos jovens. Éramos para estar em 100%, que é o normal nos países, né? Todos os jovens frequentam a escola. Pois é, não conseguimos. Nos últimos 15 anos, cresceu pouco a escolaridade do ensino médio, e com razão. Nosso ensino médio é muito ruim. E para ver quão ruim é o nosso ensino médio, aqui estão as notas das provas realizadas pelo MEC. Em azul são os anos iniciais do Fundamental, em laranja é o fim do Fundamental 2, em azul, em verde, claro, é o ensino médio.
Olha que teve alguma pequena melhora no Fundamental 2. Olha o que aconteceu com o ensino médio. Os alunos aprendem menos agora do que aprendiam antes. Piorou, os dados são comparáveis. Nosso ensino médio é muito ruim. Nós temos aí pouco mais de 10 milhões e meio de jovens na faixa do ensino médio. Desses, pouco mais de 8 milhões e meio frequentam a escola no começo do ano. E tem quase 1 milhão que desiste antes do ano terminar. Esse gráfico aqui, eu vou tentar ser rápido com ele, você tem, da esquerda para a direita, a escolaridade. Como evoluiu a escolaridade ao longo dos anos? 60 até agora. 60 ali, 80 a 2010. Como evoluiu a escolaridade? Né? E para cima e para baixo é a produtividade. Quanto que aumentou a produtividade? Olha, em verde está a China, né? Um notável aumento da escolaridade nesses 30 anos e um bom aumento da produtividade, é o verdinho lá embaixo. Né? Tem o México em amarelo, também notável aumento da escolaridade e um aumento da produtividade. Vamos direto para o grande caso de sucesso, a Coreia. Um impressionante aumento da escolaridade, um impressionante aumento da produtividade. A curva excepcional aqui é o Brasil, porque o Brasil é uma reta. Nós gastamos mais com a educação, aumentamos o número de anos que os alunos estudam. Pois é, aqui não funcionou, a produtividade não aumentou. E nós sabemos, nas comparações internacionais, que o nosso aluno, o desenvolvimento de competências e aprendizado dos nossos alunos é bem inferior ao dos demais países. Nós estamos, invariavelmente, na rabeira das provas do PISA, por exemplo. Então, o primeiro problema do nosso atraso não é gastar dinheiro com educação, é fazer gestão da escola. Não é complicado ter uma escola razoável. Tem que ter professor, o professor tem que ir para a sala de aula, tem que ensinar, a gente sabe os métodos que funcionam para ensinar o básico, o tal do construtivismo não funciona muito bem, é o método fônico mesmo. Né? E isso não é ideologia, visão de mundo, enfim, é um pouco a evidência dos dados que a gente tem. Você testa. Tem escola que fez assim, tem escola que fez assado, grupo de controle. Né? Educação. Segundo, instituições adequadas. De novo, a grande pesquisa dos últimos 30 anos é a importância do desenho institucional. E aí eu provoco um pouco vocês, que a gente fica muito nesse debate Estado, mercado, mercado, Estado. E esse debate é para lá de superficial. Não há mercado sem Estado. Você precisa das instituições. A questão é, sabemos desenhar as instituições de forma adequada? Que tipo de instituições são mais adequadas e propícias ao crescimento? Você precisa de um judiciário para dirimir conflitos. Você precisa de regras de jogo para setores de infraestrutura. Não é tão simples assim. Tenta desenhar um mercado de energia elétrica. Não tem mercado mais complicado para você desenhar as regras para ele funcionar, fazer leilão de transmissão de ondas. Tem técnica também. Como é que a gente testa isso? Você tem todas as variáveis dos países, faz indicador, por exemplo, da eficiência do judiciário. Quanto tempo demora a retomar um bem dado em garantia em caso de inadimplência? Pode ser uma casa, um carro, um bem de capital. Nós temos esses dados para todos os países. Qual é o grau de liberdade no espaço de contratos para pactuação de uma relação de dívida? Qual é o grau de liberdade numa relação de trabalho? Quanto que as partes podem negociar? Todos os países têm algum tipo de restrição. Alguns países têm menos restrições. Regra geral, os países de origem anglo-saxã, o espaço de contratos é muito mais amplo. O que a sociedade pode livremente determinar é muito mais amplo. Outros países restringem bastante, tipicamente países latino-americanos. A gente sabe quem deu certo e quem não deu. A qualidade de instrumentos de crédito e capital. Invariavelmente, a boa pesquisa acadêmica, com muito dado, muito controle, indica que países onde o judiciário é mais eficiente, onde é mais fácil retomar uma garantia em caso de inadimplência, onde há maior liberdade contratual, ela nunca é plena, nunca é plena. Mas quando há maior liberdade contratual, esses países ficam mais ricos. Uma literatura imensa nessa direção nos últimos 25 anos. Como eu disse, a vida é mais difícil do que achar que é Estado ou mercado. Né? Bem mais difícil. Mas qual o Estado que a gente precisa? E esse é o debate.
Que tipo de instrumentos de política pública, de intervenção são necessárias a que os mercados funcionem bem? Em alguns casos, é muito fácil. Na maioria dos mercados, é fácil. Olha, você precisa ter liberdade de contratos, né? E o papel das instituições é garantir que os contratos sejam honrados e resolver conflitos. Não precisa muita confusão, né? A grande maioria dos mercados funcionam bem com regras muito básicas de direito de propriedade. Outros mercados não. Tem mercados que são extremamente complicados para serem regulados adequadamente. Mercado de energia, que eu já citei, é um deles. Mercado de saúde é muito complicado. Cada país tem um sistema de saúde com regras muito específicas, não é nada trivial. Por outro lado, nós também sabemos que a regulação, a intervenção pública mal feita ou o controle excessivo está correlacionado com os países que crescem pouco. A intervenção em demasia, a discricionariedade, o poder público podendo mudar a regra do jogo, ou a forma de intervenção, com muita frequência, está associado aos países mais pobres. O caso do Brasil, isso é particularmente severo. Nós temos um país com uma regulação demasiada em diversas áreas, mesmo o mercado de trabalho ainda tem uma regulação muito pesada e ela é complexa, ela é contraditória. Isso gera um contencioso trabalhista imenso no país. Não é uma questão de mais direitos ou menos direitos. Esse é um debate mal parado. É a questão de ter uma regulação clara, transparente, ou não. E a nossa não é. Isso é parte desse volume impressionante de contencioso trabalhista. E infraestrutura, de novo, não é uma questão de mais liberdade ou menos liberdade. Aqui nós temos uma governança caótica na aprovação de projetos de investimento em infraestrutura. Nós não temos protocolos de avaliação de impacto ambiental, protocolos de avaliação de impacto econômico e social. Os governos locais, depois que começa o projeto de investimento, saem criando demandas por compensações que você não sabe muito bem a que vem. Quem aqui é do mundo real e já tentou fazer um projeto de investimento sabe do que eu estou falando. O processo dentro do governo é complicado. Os órgãos públicos não têm prazo. Eles, com razão, têm receio de uma decisão ser questionada e ter uma ação judicial na pessoa física. Olha o que foi o caso de Belo Monte, e eu quero ver quem vai se atrever a construir uma nova hidrelétrica no Brasil. Um projeto atrapalhado, confuso, que saiu metade do que deveria, com indenizações que ninguém sabia, um contencioso imenso. Quem vai investir em ampliar a produção de energia elétrica no Brasil? Quem topa aqui construir uma estrada? Quem já tentou construir um aeroporto? Vai. Nada mais fácil em infraestrutura do que construir aeroporto. Você não precisa de quase nada, um geradorzinho, um pouco de asfalto e uma casinha. Isso dá um aeroporto. Não precisa de muita coisa, gente. Se tem uma obra simples, tenta construir um aeroporto no Brasil. Mas se não tem investimento em infraestrutura, como é que nós vamos crescer? Ah, vem 120 milhões de dólares o Brasil indo bem. E daí? Cadê energia, cadê estrada, cadê porto? Vem dinheiro para comprar o que já existe. Mas o nosso crescimento potencial, não digo o crescimento do ano que vem, eu não sou macroeconomista, eu não me preocupo com previsões 6 meses, um ano, o que vai ser os juros. Preocupado com o crescimento do país para a próxima geração. E o nosso crescimento potencial hoje é de 1%, pouco mais, pouco menos, 1,5%. Uma população que cresce 0,7% em idade de trabalhar, uma produtividade que está estagnada e que no auge cresceu 1,5%. No auge dos anos 2000 cresceu 1,5%. Crescimento depende da oferta. Provavelmente, há uns 10 anos atrás, a estimativa é que da diferença entre o nosso crescimento, que na época não era ruim, não era nada ruim, e o do leste asiático, 20% é infraestrutura. É um nó imenso a desatar. Esse nó requer trabalho de gestão, coordenação dos órgãos de governo, protocolos, melhor administração dos conflitos. Não é nada que se resolva com uma grande lei, uma grande ideia. É trabalho duro. Nós temos fragilidade das agências reguladoras, nem sabemos mesmo quais são as suas atribuições, né? Temos as regras do jogo completamente sendo alteradas, empresas que foram fragilizadas por intervenções desastrosas.
setor de óleo e gás, a mudança do marco do monopólio da Petrobras, regras de conteúdo nacional, intervenção no setor elétrico. Olha como é que está a situação do setor elétrico e do setor de telefonia. A gente não acha que faz essas intervenções, machuca as empresas como machucamos por decisões arbitrárias e que o investimento vai vir ano que vem com alegria. A economia tem memória, os investidores têm memória. Todos perdemos. Comércio exterior, de novo, uma agenda oportunista. A sociedade com o governo liderou uma agenda oportunista de sair distribuindo proteções setoriais, barreiras ex-tarifárias. Não é que nossas tarifas são altas. Tenta ultrapassar as barreiras ex-tarifárias. Não conseguimos. O Brasil deve ser a economia mais fechada do mundo no que se refere a comércio exterior de manufaturas. O que isso causa? Isso gera emprego? Não, isso gera pobreza. Por quê? O bem de capital mais eficiente descoberto na Alemanha não chega no Brasil. A gente tem que cobrar peças e bens de capital de empresas que não têm escala, porque elas só produzem para o mercado brasileiro, porque só aqui elas sobrevivem. Se não tem escala, são pouco produtivas, são mais caras. Isso contamina toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva sofre pelas proteções setoriais disseminadas. Vamos lá que meu tempo está acabando. Mesma coisa no crédito, né? Quer dizer, nós começamos a ter uma melhoria no crédito com algumas reformas há 20 anos, que criaram garantias melhores, alienação fiduciária, patrimônio de afetação, consignado, as letras de crédito. E a gente conseguiu destruir quase tudo isso na última década. Como o tempo vários bancos estrangeiros desistiram do Brasil, foram embora, apesar do mito que banco ganha muito dinheiro. Explica por que os bancos fecharam no Brasil e desistiram do país. E banco que ficou no Brasil faz muita coisa, mas não faz muito crédito, né? A maior parte do lucro das grandes instituições vem de quê? Seguro, previdência, mercado de capitais, banco de atacado. Tenta olhar o balanço de um banco e descobrir qual é o percentual do seu P&L que vem de crédito. Vê que os bancos estão devolvendo capital. Sem capital você não empresta. O desastre do leasing. Há 10 anos, leasing era um mercado que movimentava 110 bilhões de reais. Financiamento barato para padrão brasileiro comprar seu carro e outros instrumentos. Leasing, era ótimo, 110 bilhões, vai, é um mercado bacana. Começaram prefeituras com ações oportunistas, começou aqui nesse estado do Rio Grande do Sul, para cobrar o ISS do automóvel, onde o carro foi vendido, onde deu crédito, rapidamente virou uma ação que não era mais o ISS sobre leasing, era sobre o valor do carro, a Receita Federal entrou com ações de PIS/COFINS, uma confusão. Clientes que não pagavam as suas dívidas, falaram assim, não, mas eu já paguei mais da metade do carro, logo o carro é mais meu que do banco. O carro vale 100, eu paguei 60, o carro é mais meu que do banco, não pode devolver o carro. E o judiciário deu, isso que é inacreditável. Leasing, 110 bilhões de reais a juros baratos. Leasing hoje, 10 bilhões de reais para a minoria da elite. Não tem mais mercado de leasing. Não tem mais onde cobrar imposto. Também não tem como as famílias se financiarem. O nosso oportunismo custa caro. Tem uma literatura gigantesca sobre crédito, vou deter aqui, até meu tempo está acabando. Eu vou concentrar no que eu acho que hoje talvez seja a maior disfuncionalidade do nosso sistema institucional, que é a nossa estrutura tributária. E aqui não é questão de muito e pouco imposto. Porque essa sociedade combinou aí uma série de obrigações que vai demorar uma geração ou duas para reduzir. Ninguém tem a fantasia. Deixa eu dar uma notícia para vocês. A reforma da Previdência não economiza dinheiro. Não economiza. Nada. Zero. A reforma da Previdência faz o gasto com Previdência crescer mais devagar. Quando se fala em economia, em relação ao que cresceria, o quanto vai crescer. Não tem 1,5 trilhão de reais para ser desvinculado do orçamento federal. Não existe isso. 600 e poucos bilhões é gasto com previdência e assistência social, você não pode fazer nada. O gasto do passado está dado. Você pode evitar que o gasto novo apareça. 320 bilhões é servidores de previdência. Servidores, também você não pode fazer nada, você não pode reduzir o salário do Brasil. Você pode ter inflação, se vocês quiserem, e não dar reajuste salarial. Aí se reduz ao longo dos anos um pouquinho. Bom, já chegamos a 1 trilhão, do 1,5 trilhão do orçamento federal.
Aí tem 59, que é BPC, também não pode reduzir. O Supremo determinou. Tem 50, que é abono salarial, seguro-desemprego, também não pode mexer. Ah, tem outros 50, que são ações judiciais, todo ano que tem. O que sobra para desvincular? Nós temos de discricionária 130 bilhões de reais, é o que dá para mexer. Se quiser desvincular um pouquinho de saúde e educação, vai. Mas o gasto com educação é pessoal, você não pode demitir. O outro lado da história. Tributação. Nossa tributação tornou-se completamente disfuncional. E tem coisas que só tem no Brasil. É tão errado o nosso sistema tributário. Por exemplo, imposto na origem. Onde já se viu cobrar imposto na origem? Eu quero algum tributarista me dizer que país do mundo arrumado tem isso. Imposto é sempre no destino. Não existe imposto na origem. Aí depois a gente tem guerra fiscal, não sabe por quê. Imposto se cobra no destino. E não é à toa que os países fazem isso, a não ser o Brasil. Crédito produtivo. Onde já se viu crédito produtivo? Então, eu tenho uma receita, eu tiro... aí eu tenho que saber o que entrou na produção direta para descontar do imposto a pagar. Não existe isso. Crédito financeiro. É muito mais simples, é assim que o mundo faz. Temos regras múltiplas, federais, estaduais, as obrigações acessórias. Vou dar alguns números para dar a dimensão da tragédia tributária brasileira. Contencioso das 30 maiores empresas não financeiras, dados de balanço, em 14, tá? Só de imposto de renda e contribuição social de lucro líquido, 65 bilhões de reais. PIS/COFINS, 15 bilhões. Detalhe, o ICMS é várias vezes maior. Dados de 91 empresas em 14 países, contencioso tributário, 51% do total, Brasil. Na França, 9%. Quanto do PIB, a gente está lá em contencioso, só no CARF e na DRJ, no começo da Receita Federal, 11%, 11 a 12%. Do PIB, média em 17 países, 0,2%. Não existe esse contencioso. Da onde que sai esse contencioso? Eu estou terminando. Nós temos um sistema complexo, com múltiplas regras, benefícios distribuídos, tem as tabelas do Simples, aí está advogado numa tabela, tem vendedor de seguro, corretor de seguros em tabela do Simples, o engenheiro não está, aí tem o lucro presumido, aí tem quem está no PIS/COFINS cumulativo, quem está no não cumulativo, aí a regra para o setor de serviços é uma, para a indústria é outra, varia, depende. Água de cheiro é um produto com uma regra de tributação, colônia é outra tributação, perfume é uma terceira tributação. Cereal é uma regra tributária, chocolate é outra. Múltiplas regras, e em parte a culpa é nossa. A culpa desse caos tributário, do comércio exterior e do atraso, em última instância, é nossa. Muito dessa incompetência normativa que nós temos decorre das pressões dos grupos organizados da sociedade por favores, por regras especiais. Quem se opôs à reforma do PIS/COFINS há 10 anos foi a Zona Franca de Manaus. O setor de serviços também não gosta, que vai pagar mais imposto, pagar bem menos que a indústria. A agricultura também não quer contribuir muito com a Previdência. Vai, deixa dessa regrinha, quem é pessoa física, não mexe não. Está bom assim. Esse caos institucional que nós vivemos, que todos nós pagamos o preço dele, decorre de uma sociedade que, quando chega na hora de verdade, fala assim, começa com o outro, vai. Deixa o meu aqui. Deixa a minha entrada aqui separadinha, vai. Não faz isso comigo. Eu não consigo competir porque, tem tanta coisa que é atrapalhada. Então, começa fazendo tudo, depois você mexe em mim. Assim a gente não sai. E, por fim, dado que é um evento de liberdade, eu não falo de política, meu tempo está acabando, se bobear, eu vou perder o avião. Mas eu estou querendo ver se está uma agenda liberal, porque até agora eu não vi. Imaginar que a agenda liberal é privatizar 40 empresas de gaveta, não é. Ou as subsidiárias ali, e que isso vai mexer com o país, não vai. Uma agenda liberal de verdade, para estimular o crescimento e a produtividade, requer um trabalho, e também não é uma lei de reforma tributária. Essa é uma agenda longa, que requer um trabalho gigantesco nas distorções tributárias. Começa pela governança tributária nossa, que é inacreditável.
conta para alguém que quem faz a norma tributária, a Receita Federal, autua e fiscaliza, diz se você está certo ou errado. Ah, detalhe, julga. Mas como assim? O auditor julga? É, o auditor julga. Mas como assim o auditor julga? Julga. O CARF, o voto de qualidade é da Receita Federal. Não é à toa que dá esse contencioso. Mas como é que é isso? Tem que mexer na governança da estrutura tributária, das agências. Tem uma agenda incrível a ser feita. Como eu disse, hoje esse país, no meu ver, não digo para o ano que vem, pode ter um ano melhor. Esse ano está meio mal já, né? Mas pode ter um ano melhor ano que vem, mas minha preocupação não é essa. Minha preocupação é a próxima década. É mais uma década perdida? Caramba, a minha geração vai ver 3 décadas perdidas? 3. Tem uma agenda para retomar o crescimento, mas tem que enfrentar os problemas. Na educação, tem que resolver a gestão na sala de aula. E tem os interesses corporativos dos sindicatos que são contrários. Pois é, vamos tratar a educação com a seriedade que merece e enfrentar os interesses? Vamos fazer, de fato, uma agenda de abertura comercial? Não, e não é uma coisa do dia para a noite. Esse é um projeto de 8 anos. Ninguém pode ser responsável de propor uma abertura comercial do dia para a noite. O custo de transição é muito alto. Uma agenda tributária, tem o norte. Qual é o norte? O norte é, a regra tributária vale para todos. A mesma regra, simples. Que tal assim? O tempo acabou. Isso, acabou. Mas, só para... Só para terminar, dado que eu acho que já perdi o avião, mas vamos ver. Não só ter o norte, claro, e caminhar devagar, nada da coisa abrupta. O país não aguenta mais trauma. E saber que o custo de transição vai ser alto. E é preciso separar um pouquinho da política pública para cuidar de quem vai pagar um preço imenso. O governo inventou de fazer estaleiro num país que não sabe fazer estaleiro. Terceira vez, foi caro. Vão fechar. Estão quebrando. E a população que foi para lá? O que acontece com ela? Não vai ter política pública para ajudar na transição? E as fábricas que vão fechar? Que estão fechando? Quer dizer, é preciso combinar uma agenda de norte, de abertura, simplificação tributária, regras equânimes, com técnica para saber como é que é a regulação, qual é o detalhe, como é que você desenha um leilão. Vender não é só fazer um leilão. E que cuide um pouco desses grupos que estão desfavorecidos. E vamos lembrar o que aconteceu nos países que fizeram a transição e não cuidaram de quem ficou para trás na transição. Não deu muito certo. Obrigado. Agradecemos a participação do Marcos no painel. Vai ter que se retirar em razão da agenda. Ouviremos a seguir